Meus amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42, versos de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Hoje eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre o impacto da soberania de Deus em nossa vida. Quando nós afirmamos que Deus é soberano, nós estamos dizendo que não cremos em acaso, que não cremos em coincidência, que não cremos em sorte, que não cremos em azar, que não cremos em determinismo cego, que não cremos em misticismo, em sincretismo religioso. Nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, aquele que está sentado no trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Deus é soberano na criação. Ele criou todas as coisas segundo a sua vontade. Ele é soberano na providência. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é soberano na nossa salvação. Foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele quem nos chamou com santa vocação. Ele planejou, Ele executa e Ele consuma a nossa salvação. Aqui nós lemos um texto de um homem que está debaixo do impacto da soberania de Deus. Quem é este homem? É o patriarca Jó. A Bíblia se refere a ele como o homem mais piedoso da sua geração. Foi Deus quem disse para Satanás acerca dele: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás tenta macular a honra de Jó, insinuando que Jó só servia a Deus por interesse, dizendo para Deus: se o Senhor tirar desse homem o que tu deste para ele, em vez de um adorador, ele vai ser um blasfemador. Toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E em 2 ocasiões Satanás ensinou que Jó não era um adorador honesto, que Deus precisava suborná-lo com bênçãos para ele ser um adorador. E Deus permite que Jó sofra reveses amargos na vida. E Satanás instigou no sentido de golpeá-lo nas 5 áreas mais importantes da sua vida. Primeiro, na sua vida financeira. Ele era o homem mais rico do Oriente e decreta falência. Vai à falência. A sua economia colapsou. Segundo, este homem era um pai exemplar. Tinha 10 filhos, unidos, porque intercedia por eles, orava por eles, exortava-os à santidade. E Jó enfrenta um golpe doloroso quando seus 10 filhos morrem num único dia, num mesmo acidente. Mas ele sofre um terceiro golpe. Ele era um homem saudável. E Satanás disse para Deus: toca nos seus ossos, toca na sua carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E Satanás, por permissão divina, coloca uma enfermidade mortífera em Jó. Feridas malignas do alto da cabeça à planta dos pés. Se não bastasse toda esta agrura, Jó enfrenta um quarto problema. A sua mulher, no auge do seu sofrimento, quando ele estava no fundo do poço, cercado por desventuras crudelíssimas, ela disse para ele: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E então
o círculo do seu sofrimento se fecha, quando os seus amigos de longe vieram para consolá-lo e transformaram-se em consoladores molestos, vinagre nas suas feridas, assacando contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Diante de tanta tragédia, a Bíblia diz que Jó questiona a Deus, fazendo 16 vezes a pergunta para Deus: por que, meu Deus, que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas. E a única resposta que ele encontra de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto chicote açoitando a vida dele, foi o gelado silêncio de Deus. E eu posso lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Mas na hora do seu sofrimento mais atroz, esse homem que tinha sido golpeado nas áreas mais importantes da vida, vida financeira, filhos, saúde, casamento e amizades, ele arranca do peito um brado de esperança. Ele perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Ele perdeu tudo, mas não perdeu sua confiança em Deus. E então ele grita das profundezas da sua alma: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor. Nesta hora, diz a Escritura, que Deus rompe o silêncio, e Deus começa a falar com Jó. Mas Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus fala com ele, diz a Bíblia que Deus faz 70 perguntas para ele. 70 perguntas para ele, todas retóricas. E Deus pergunta: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó a grandeza da sua majestade, da sua soberania, do seu poder, e Jó foi sendo como que esmagado diante de tanta glória da presença de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus. E então, ele profere as palavras que lemos. O impacto da soberania de Deus sobre a sua vida. E ele vai descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida e da sua história. Se não, vejamos. Em primeiro lugar, ele reconhece a onipotência de Deus, quando diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Não encontro nada mais consolador para o nosso coração, diante dos dramas da nossa vida, do que nos agasalharmos debaixo das asas do Deus onipotente e dizer: eu sei que tudo podes. Isso diante da nossa fragilidade, porque nós somos fracos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu visito com muita frequência as livrarias e gosto de fazer isso. Sobretudo as livrarias de aeroportos, eu vou lá para ver o que está saindo, todo dia sai coisa nova. E vocês sabem disso, que a grande maioria da literatura que sai todo dia são livros de autoajuda. Livros que dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você é um gigante. Basta fazer cócegas no seu interior, levantar-se daí um gigante. Suas palavras têm poder, há poder nas suas palavras. Os outros livros que mais saem são os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu confesso que eu acho que eu não estou lendo direito esses livros. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós temos tantas fraquezas, múltiplas fraquezas. Temos fraquezas físicas. Meus irmãos, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas, mais inteligentes do que os homens, driblam isso bem, com um bom cosmético. Às vezes acorda de manhã um caos, bota um bom cosmético, vira um cosmos.
Daqui a pouquinho uma cirurgia plástica ajuda e muito. Porém chega uma hora que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até o exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais. Quantos de nós, nas lutas da vida, nos vales mais escuros da vida, chorando e gemendo, gritamos do fundo da nossa alma: meu Deus, eu não aguento mais. Nós temos fraquezas morais. Quantas vezes já choramos e dizemos: meu Deus, eu nunca mais quero repetir esse erro, eu nunca mais quero cometer esse pecado, e daqui a pouco você se flagra cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado. Não é porque faltou a você sinceridade, não, faltou a você poder. Temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que não queremos, o bem que queremos não praticamos, o mal que não queremos, esse fazemos. Somos fracos. Mas bendito seja Deus, quando você pode dizer: mas o meu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida, para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem pecado que Ele não perdoe. Ele é o todo-poderoso Deus. Só para recordar os atributos que só Ele tem e não repartiu conosco: Ele é autoexistente. Ele é infinito, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é transcendente, Ele é soberano, Ele é maior que tudo quanto Ele criou. Ele tudo pode. Permita-me ilustrar isso. Um dia um pai caminhava com seu filho pelas ruas da sua cidade, um menino de 4, 5 anos. Quando o menino lhe fez uma pergunta, e eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino volta para o pai e diz: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai ficou em silêncio, pensativo, porque não tinha uma resposta pronta para um menino de 4, 5 anos. Continuou caminhando. De repente, ele escuta os ruídos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas e disse assim para o filho: filho, olha para cima. Você está vendo aquele avião? O menino disse: estou vendo, papai. Ele perguntou: qual é o tamanho desse avião, meu filho? O menino respondeu: pequeno, papai, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o filho, levou para o aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. E aí chegou bem perto e disse: você está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Ele respondeu: grande, esse é muito grande. O pai disse: meu filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande, muito grande para você. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que Jó descobre diante do impacto da soberania de Deus sobre a sua vida está no verso 2 ainda: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, a história não é cíclica como pensavam os gregos. A história não é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, como pensam os existencialistas. A história é teleológica, ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. Deus está no controle. Não estamos à deriva. Não estamos jogados de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Deus está no trono. Jesus tem o livro da história em suas mãos. Ele está conduzindo a história para uma consumação. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Ele criou um plano eterno, perfeito, cabal, totalmente eficaz, e nenhuma vírgula, nenhum tio vai sair fora do controle de Deus. Ele não é pego de surpresa, ele não é surpreendido, ele não está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que faz com esse mundo. Todos os seus planos hão de se cumprir, estão se cumprindo e cumprir-se-ão à risca, porque os seus planos não podem ser frustrados.
A terceira coisa que Jó descobre, impactado pela soberania de Deus, está no verso 3, quando ele disse: na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender isso, talvez seja bom dar uma lida em Jó, uma sentada só. E você vai perceber que Jó não foi aquele sofredor estoico, que sentou num canto, trincou os dentes e aguentou firme. Não, ele falou muito, ele perguntou, ele se queixou, ele se defendeu. E quando você está machucado, quando você está ferido, quando você está se sentindo esmagado pelas circunstâncias, injustiçado pelas pessoas, via de regra você fala muito e às vezes fala até o que não compreende. Foi isso que aconteceu com Jó. Diante da revelação de Deus, diante da exposição da majestade de Deus, diante da glória de Deus que inundou a sua vida, ele botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Lição aprendida. O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe. Quando você encontra uma pessoa muito sabichona, que parece que sabe tudo, que entende tudo, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Pega um doutorado. O que é um doutorado? Você pega um ponto de um universo, e aí você vai estudar esse ponto. Aí você é doutor desse pequenininho ponto aqui. Só isso. Alguém já disse, e eu concordo, que quem faz barulho é lata vazia. Lata cheia não faz barulho. Quem sabe que quase nada sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Eu fui criado na região rural, numa roça bem artesanal. E uma coisa que me chamava a atenção era quando ia colher o milho. Toda espiga boa, granada, na hora de colher, ela se rende, ela se dobra. O restolho, que só tem palha e sabugo, nunca se dobra, fica sempre empinadinho, sempre empinadinho. Então, quando você encontra uma pessoa muito empinadinha, pode saber que é restolho, só tem palha e sabugo. Quem sabe, não faz propaganda. Reconhece a sua limitação. Preste atenção nisso. Não dá para você ficar na presença do Todo-Poderoso de nariz empinado, de peito estufado. Diante de Deus, humildade. Quarta coisa que ele aprendeu, impactado pela soberania de Deus, está no versículo 5. Quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus. Isso parece contraditório. Que quem está proferindo essas palavras foi o homem que Deus disse acerca dele: observaste o meu servo Jó, não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Isso não é uma opinião de um amigo rasgador de seda, isso é palavra de Deus, e Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem vai fazer uma declaração dessa? Eu te conheci só de ouvir, se o próprio Deus disse que era o mais piedoso da sua geração. Como entender isso? Me permita fazer-lhe uma pergunta. Você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Certa feita, um cidadão que nunca tinha visto o mar, o sonho da vida dele era ver o mar. Eu não sei se ele era mineiro ou goiano. Ao chegar no mar, ficou tão entusiasmado que exclamou: agora eu conheço o mar. Aproxima-se dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, e diz: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. Portanto, depois que Jesus voltar na sua majestade e glória, depois que nós estivermos lá no céu, 1 milhão de anos que nós estivermos lá, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus.
Jamais haverá um dia dentro da eternidade, se eu posso falar em dia dentro da eternidade, onde você possa afirmar: já conheço tudo de Deus, não tem mais nada para conhecer, agora vou botar minha vida no piloto automático, agora vira rotina. Não, o céu jamais será rotina, porque você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai servir a Deus, você vai ver a Jesus face a face. Nunca será um dia comum, porque você vai conhecer e conhecer e sempre conhecer e jamais esgotar o conhecimento de Deus. Eu tomei um susto um dia, pastor Ival, entra no meu gabinete pastoral, uma adolescente, disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. E eu tomei um susto, falei: minha filha, você está ficando maluca? Não, não quero não. Ué, mas por que você não quer ir para o céu? Ah, o céu vai ser muito monótono. Você já pensou sentado numa nuvem com a harpa na mão, cantando? Ah, não aguento isso para a minha vida toda não. Não quero não. Tem gente que pensa que o céu vai ser chato, que o céu vai ser rotina. Não, você vai desfrutar de uma vida plena, maiúscula, superlativa, eterna, de gozo, da presença de Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus, para sempre e sempre e sempre. Então eu tenho que concordar com o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas finalmente, Jó descobre uma outra coisa, impactado pela soberania de Deus, está no versículo 6. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E eu entro em choque de novo com a minha lógica tão franzina e tão fraquinha. Porque essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, mas não na boca do homem mais piedoso do mundo. Como assim? Como assim? Eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza? Como entender isso? E a explicação que nós temos é que aqueles que mais sofrem, choram e confessam os seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem tem consciência do seu pecado. Eu li há pouco tempo num jornal aqui de São Paulo, que um cidadão pistoleiro de aluguel recebeu 5 mil reais para matar uma pessoa. Ele não conhecia essa pessoa não tinha falado mal dele, nunca tinha feito mal para ele. Ele recebeu o dinheiro, foi lá, deu 5 tiros na pessoa, matou a pessoa, foi para casa, jantou, tomou banho e dormiu. Isso não é um drama de consciência. Mas se você anda na luz, se você é filho da luz, se você é filho de Deus, então você enxerga com mais clareza os seus pecados, as suas máculas, as suas manchas, e você sofre, e você chora, e você confessa os seus pecados. Você diz: por isso eu me abomino no pó e na cinza. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você encontrar uma pessoa que toda hora que ela encontrar com você, ela vai rasgar elogios a ela mesma, ela vai passar uma ideia de santarrona, vai passar a ideia de que ela é a quintessência da santidade, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Todas as pessoas que andaram com Deus, que tiveram consciência da glória de Deus na sua vida, elas choraram, elas foram confrontadas, como Isaías: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Como Pedro: afasta-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Como João na ilha de Patmos, caiu como morto aos seus pés. Como Jó, eu me abomino no pó e na cinza. Ninguém permanece na presença de Deus com o narizinho empinado. Se humilha, se quebranta, se arrepende. Quero concluir levando você ao versículo 10, porque o versículo 10 é a chave hermenêutica do livro de Jó. Diz o texto que mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Eu sempre me perguntava, não estou entendendo, por que Deus mudou a sorte do Jó quando ele orava para os seus amigos? Por que não mudou a sorte dele numa outra circunstância, num outro momento, em uma outra situação? Por quê? Uma pergunta simples. O que você sente quando as pessoas falam mal de você? Ou você já chegou naquele ponto na sua vida espiritual que nunca mais ninguém fala mal de você? Porque se você já chegou a esse ponto, de repente você é um anjo disfarçado de gente que está entre nós. Você fica feliz quando alguém fala mal de você? Você fica feliz quando alguém tenta assassinar a sua reputação? O que você sente?
O que Jó sentiu? Bom, ele se defendeu. Ele se queixou. Sabe o que Deus está falando para ele? Meu filho, saia desta arena da autodefesa. Entre na brecha da intercessão. Porque ninguém consegue orar por alguém e ter mágoa desse alguém ao mesmo tempo. E diz a Bíblia que quando Jó começa a interceder pelos seus amigos que o haviam criticado tão severamente, Deus mudou a sorte de Jó. Sabe o que Deus fez? Deus restaurou as 5 áreas que Satanás tentou destruir na vida dele. Primeiro, Deus restaurou a sua saúde. Versículo 16, ele teve mais 140 anos. E os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Deus está aqui hoje e Ele é o Deus que cura. Ele é o Jeová Rafa. Segunda área que Deus restaurou foram as finanças. Versículo 10, versículo 12. Deus deu tudo em dobro. Se ele já era o mais rico, agora é duplamente o mais rico. Eu quero dizer para você que o Deus da restituição está aqui nesta noite e Ele é poderoso para restaurar a sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades, versículos 7 e 8. Os amigos de Jó foram confrontados por Deus e Deus disse para eles assim: vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Aquele homem que vocês criticaram é mais justo, é mais santo do que vocês. Vocês vão ter que ir lá naquele homem, para aquele homem orar por vocês, porque é a oração daquele homem que eu vou ouvir para restaurar vocês. Em outras palavras, você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. As pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e reconhecer que Deus está com você. As pessoas vão ter que mudar de opinião a seu respeito. Quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E eu creio que com a mesma mulher. Que a Bíblia não diz que foi com outra. E eu fico imaginando a cena. E imaginando a cena até como um brasileiro que sou. E eu fico pensando, o que teria acontecido se o Jó fosse brasileiro? Quando ele estava numa magrela, a mulher dele disse para ele assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Agora o cara está com saúde de novo, está cheio da grana, cheio de prestígio. O que eu diria para ela? Morre, mulher, morre logo. A fila andou, minha filha, eu estou no outro agora. Só que o nosso Deus é especialista em pegar cacos, vasos quebrados e fazer vasos novos. Talvez Deus hoje quer fazer esse milagre no seu casamento. Mágoas, dores, abandono. E hoje Deus pode restaurar o sonho, a poesia, o amor no seu coração e restaurar o seu casamento. A última área que Deus restaurou foram os filhos. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos. E se Deus deu tudo em dobro, esperava-se que ele tivesse agora 20 filhos. Mas não foi o que Deus fez. Deus deu mais 10 filhos. Alguém pode dizer, bom, então não foi o dobro. Nós precisamos corrigir um ponto muito importante na nossa teologia e na nossa fala coloquial. É comum nós nos expressarmos assim, quando morre alguém da nossa casa, da nossa família. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi meu avô, perdi minha avó, perdi meu filho, perdi minha filha. Essa linguagem não é adequada para nós. Você perde alguém com você não sabe onde está, com quem está. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar seu filho único. E aproxima-se dele um amigo e disse: meus pêsames. Eu acabei de saber que você perdeu seu filho. O homem respondeu: não, eu não perdi meu filho. Eu sei onde meu filho está. Eu sei com quem o meu filho está. O meu filho está no céu, meu filho está com Jesus. Eu não perdi meu filho. Jó agora tem 10 filhos no céu. Jó agora tem 10 filhos na terra. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria? Destruir a vida de Jó. Sabe o que conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser
frustrados. Que a gloriosa doutrina da soberania de Deus nos impacte nesta manhã e nos console nesta manhã. Que Deus seja louvado. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Estamos expondo o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos tratar do capítulo 3. Então eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem e vamos ler todo esse capítulo. Eclesiastes capítulo 3. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe poderá ou nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Meus amados, nós vamos conversar então um pouquinho sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Esse é um dos textos clássicos e talvez o mais importante poema escrito na história da humanidade sobre o tempo. Escrito pelo homem considerado o mais sábio. E Salomão, ao escrever esse texto, certamente não está tratando aqui de fatalismo. Que o tempo impõe a você um destino cego e implacável e você não consegue escapar dele. Não é disso que ele está falando. Também Salomão não está falando aqui da tirania do tempo, que você está preso a essa tirania e não há escape nem janela de fuga. O que ele está dizendo aqui é que tudo segue a ordem estabelecida por Deus. Nós somos contingentes, nós não enxergamos na curva,
nós não enxergamos no escuro, mas Deus, sendo eterno, onipresente, onipotente, onisciente, Ele está lá no futuro, no seu eterno agora. Então Deus não é pego de surpresa. Deus não é colhido de surpresa. Nada surpreende Deus, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, conhece tudo. Então, o tempo para nós é uma sucessão de acontecimentos. Porém, para Deus, o tempo está na sua mão. O passado, o presente e o futuro. Tudo segue a ordem já estabelecida por Deus. Aqui Salomão vai usar 14 parelhas e 28 situações antitéticas, onde ele descreve os polos, nascer e morrer. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Ele está colocando os polos, porque entre os polos existe uma realidade. A vida. Você nasce, você vive, você morre. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. No intervalo do berço à sepultura, também tem a vida. E a vida é dinâmica. A vida nos surpreende, mas não surpreende a Deus, porque Deus é o Senhor do tempo. Bom, dito isso, vamos à primeira lição do texto. Primeiro, Deus não deixou o mundo à deriva. Olha o verso primeiro na parte A. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Não sugerido. Não supostamente determinado. Determinado. Pelo homem? Não. Por Deus. O que significa isso? Significa que há um planejamento. Os planos de Deus não podem ser frustrados, disse Jó. Então há um planejamento eterno. Antes que o mundo existisse, esse plano já estava estabelecido. A história é o desenrolar desse plano. Então, no ponto de vista de Deus, tudo já está determinado. No nosso ponto de vista, não. Nosso ponto de vista, não, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem no próximo ano, nem na próxima década, nem se estaremos vivos na próxima década, nem sequer amanhã. Então, tudo acontece por determinação de Deus ou, numa visão distinta, por permissão de Deus. Porque nem tudo que acontece é porque Deus em si está com a mão dele ativamente. Às vezes Deus permite que as coisas aconteçam. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, a Bíblia trata da corrupção da raça humana. Deus alerta o homem desobedece. Deus pisa no freio, o homem pisa no acelerador. Chega uma hora que Deus tira o pé do freio e deixa o homem avançar assodadamente rumo à sua destruição. Deus entrega os homens a uma disposição mental reprovável. Então, quando você diz que Deus entregou o homem a uma disposição mental reprovável, não é que a vontade boa, agradável e perfeita de Deus seja isso, mas Deus permite isso. E tanto a determinação quanto a permissão de Deus estão no macro projeto de Deus do tempo. Cada coisa tem seu tempo determinado. Diferente do pensamento, por exemplo, dos pensadores gregos, os epicureus. O que é que eles pensavam? A vida não tem sentido. A vida não tem propósito, não tem amanhã, não tem eternidade, não tem prestação de conta. Então comamos e bebamos porque amanhã morreremos. A vida não tem o mínimo sentido, o mínimo propósito. Diferentemente pensavam os estoicos, pensadores gregos. Não, a vida está marcada por um destino implacável, cego, inflexível, e você não pode mudar isso. É a teologia da Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, então vou morrer assim e acabou. Não tem esperança para mim. Não, não é assim que Salomão está olhando a questão do tempo.
Segunda coisa que vale destacar é que Deus não deixou o mundo sem propósito. A parte B do versículo diz: e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E tempo aqui, você bem sabe disso, que na língua grega, e aqui se você pega a Septuaginta, que traduz esse texto para o grego, tem duas palavras para tempo. A palavra cronos, de onde vem o cronômetro, o tempo em segundos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. E o tempo kairos, a palavra aqui não é cronos, é kairos. É o tempo oportuno, é o tempo azado, é o tempo onde as coisas acontecem na hora certa, com o propósito certo, para resultados certos. A palavra aqui não é cronos, é kairos. Deus faz tudo certo, no tempo certo. E se não está dando certo, é porque não chegou no fim ainda, porque no fim está tudo certo. Esse é o projeto de Deus para a questão do tempo. Terceira lição que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não é unidimensional. O que significa isso? Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da vida, mas não o Deus da morte. Às vezes nós achamos que Deus é o Deus da paz, mas não o Deus da guerra. Não é isso mesmo que a gente pensa? Porém, Deus é o Deus da vida e Deus é o Deus da morte. Deus é o Deus do amor e Deus é o Deus do ódio. Deus ama o bem e Deus odeia o mal. Sabia que há coisas que Deus odeia? Então, Deus não está apenas ligado na sua providência à vida, mas também à morte. Não apenas à paz, mas também à guerra. Não apenas ao amor, mas também ao ódio. Ou seja, a soberania de Deus envolve todos os acontecimentos, em todas as dimensões. É disso que Salomão está tratando aqui. Salomão vê Deus no controle do tempo, equilibrando as experiências da vida. Porque a vida é composta de cores diferentes. Às vezes a cor rosa, às vezes é sombria. A própria morte, depois que o pecado veio, é uma bênção. Já pensou nisso? Você já pensou uma pessoa doente, decrépita, em cima de uma cama, se ela não pudesse morrer? É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 14, 13, felizes, muito felizes, são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Para quê? Para que descansem das suas fadigas. Você já imaginou o que é um doente sentenciado a ficar doente, sofrendo dores terríveis, sem a possibilidade de morrer e descansar? Deus é o Deus da vida, Deus é o Deus da morte. Aliás, nós vamos ver isso daqui a pouquinho, nessas parelhas que começaremos a observar. Primeiramente, então, vamos começar com as parelhas que vai aí no verso 2. A abrangência do tempo nas diversas áreas da vida, do verso 2 ao verso 8. De tal forma que juntos, nascimento e morte, abrange toda a existência humana. Então vamos aos eventos mais importantes da vida no verso 2. Leia o verso 2 comigo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Então vamos pegar essa primeira parelha aqui. Tempo de nascer e tempo de morrer. É claro. Daqui a 120 anos, nenhum de nós estará mais aqui. Eu estou sendo generoso, não estou? Há tempo de nascer, tempo de morrer. O que é importante entender é que Deus está presente no nascimento e Deus está presente na morte. Está lá no Cântico de Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel. É Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Em outras palavras, é prerrogativa de Deus dar a vida e é prerrogativa de Deus tirar a vida. É por isso que Deus condena o assassinato
É por isso que Deus condena o suicídio. Por quê? Porque são prerrogativas divinas, tanto dar quanto tirar a vida. Vamos ver aqui os três pares seguintes, tratando de várias atividades dos homens, né? Tanto criativas como destrutivas. Então no verso 2 já começa assim: há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você pode não só usar essa figura na agricultura, né? Você planta soja, você colhe soja. Você planta, você arranca. Nós podemos pensar isso também na arquitetura. Casas foram plantadas aqui e nós usamos essas casas. Essa semana essas casas foram arrancadas. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Mas você poderia usar isso numa linguagem mais espiritual. Por exemplo, Deus plantou Israel como uma vinha. Está lá em Isaías 5. A vinha não produziu o que foi planejado para ela produzir, e Deus foi lá e arrancou a vinha. E mandou esse povo para o cativeiro. Então, vamos fazer uma outra aplicação. Nós estamos plantando, e compete a cada geração plantar, para facilitar a vida da futura geração. Se nós não cuidarmos dessa plantação agora, a futura geração vai sofrer. Por exemplo, vamos pensar agora na ecologia. Deus nos colocou aqui para lavrar e cuidar. Portanto, nós somos mordomos da criação. Se nós destruirmos o nosso ecossistema aqui, quem vai pagar essa conta? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tetranetos, as futuras gerações. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e tempo de curar. Versículo 3. Há um tempo de sentença de morte e há um tempo de assistência médica para evitar a morte. Em outras palavras, eu não tenho licença para matar. E eu não tenho poder de interromper a morte quando da parte de Deus ela chega. Você pode ir no Einstein, você pode ir no Sírio-Libanês, você pode ir nos melhores hospitais de São Paulo e do mundo. O cara pode ser o cara mais rico do mundo. Chega uma hora que o médico diz, olha, a medicina não pode fazer mais nada. Chegou a hora. Nem tem dinheiro, não tem ciência, não tem nada que vai impedir que aquele ponto se consome. Versículo 3 ainda prossegue e diz assim: há tempo de derribar e tempo de edificar. É assim na vida. Você derriba para edificar. Você pega uma casa velha e bota no chão para construir uma casa nova. A construção civil em São Paulo está fazendo isso todo dia, toda hora. Chega lá, tem um monte de casa velha, ou casa até boa, num determinado quarteirão. Chega lá, compra as casas, bota tudo no chão e levanta uma torre. Mas isso não é só na agricultura não, não é só na arquitetura não, isso é em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Por exemplo, você pega Deus destruindo a Torre de Babel. Você pega Deus dizendo para Davi assim, eu vou edificar uma casa para você. E quando Deus diz, eu vou edificar uma casa para você, Ele está falando de uma casa física. Ele está falando que vai edificar um reino que nunca vai terminar, de um rei que vai assumir o trono e nunca vai ser apiado do poder. Deus é o Deus que derruba e Deus é o Deus que levanta e edifica. Vamos ver os dois pares seguintes envolvendo a emoção humana. Olha o versículo 4. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. As duas parelhas significam a mesma coisa, mas a segunda com um grau mais intenso. Você não só está agora
rindo, você está saltando de alegria. E a vida é assim, né? A vida não é uma trajetória triste. A vida não é um funeral. A vida é uma festa de celebração. Mas quem de nós aqui só teve alegria? Quem de nós aqui nunca chorou? Quem de nós aqui nunca teve um aperto, um nó na garganta? Quem de nós aqui já não atravessou noites insones, indormidas, com gemidos, com lamentos, com dores atrozes? Então ele está dizendo que há momento em que você está triste, e há momento que você está feliz. Há momento que você está pranteando, e há momento que você está exultando de alegria. Aliás, o cristianismo é a religião da alegria. Eu disse aqui num sermão recentemente, aliás foi na última segunda-feira, no Conexão com Deus, de que eu escutei lá na minha infância uma frase que me deixou muito perturbado por um tempo. E a frase foi esta: propósito de Deus na sua vida é você ser santo e não feliz. Eu concordo com a primeira frase, obviamente, sede santos, porque eu sou santo. Mas não concordo com a segunda frase, que não é propósito de Deus nos fazer felizes. E talvez quem entendeu bem isso foram os puritanos do século XVII, que escreveram os nossos símbolos de fé, lá na abadia de Westminster, na Assembleia de Westminster, quando no Catecismo Menor faz uma pergunta assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu pego carona com John Piper, pastor batista, exímio escritor, que disse assim: o problema nosso não é a busca da felicidade, mas contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo. Então eu posso lhe garantir que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Há tempo de rir, saltar de alegria, há tempo de chorar, há tempo de prantear. Porém, caminhamos para uma realidade onde diz a Bíblia que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Pois bem, agora há os dois pares seguintes que tratam de relacionamentos humanos. Versículo 5. Olhem comigo: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Bom, se você pega o contexto de Israel, e Salomão escreve isso a partir de Jerusalém, você sabe que a agricultura em Israel primeiro, que é muito pequeno o território, segundo, porque hostil o terreno, a maior parte de Israel é deserto, terceiro, é que na maioria dos lugares onde se produz agricultura é cheio de pedra, então tem que ajuntar pedra para poder plantar, senão você não planta. Agora, e se alguém atirar pedra em você, você atira de volta? Não. Pegue essas pedras, faça um montão, talvez para preparar melhor o seu terreno. Quando ele diz tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, é que a vida é feita de olá e adeus. A vida é feita às vezes de ajuntamento e de separação. E tem hora que uma separação harmoniosa é melhor do que uma convivência conflituosa. Foi o que Abraão fez com Ló, lembra disso? O meu filho, não dá mais. Então faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então na vida tem hora de abraçar e tem hora de parar de abraçar.
Tem hora de dizer olá, tem hora de dizer adeus. Tem hora de dizer bem-vindo. Tem hora de dizer vai com Deus. Então é assim o tempo da vida, né? É assim. Agora vamos ver os dois pares seguintes, dizendo respeito às posses, versículo 6, olha aí comigo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Na vida a gente faz assim, né? Vamos pegar uma coisa aqui. Na sua casa você compra coisa e depois você despacha essas mesmas coisas que você comprou. Não é assim que a gente faz? Tem hora que você faz uma faxina lá no seu guarda-roupa. Meu Deus, por que eu comprei isso? Eu nem usei, já estou mandando fora, deitando fora. Há coisas que parece que no momento são importantes, depois elas se tornam um estorvo. Tem hora de juntar, tem hora de despachar. Agora, eu gosto dessa ideia aqui, tempo de buscar e tempo de perder. A nossa geração precisa aprender o que significa perder. Tem hora que você precisa perder alguma coisa para ganhar coisas maiores. Deixa eu só dar uma ilustração. Por exemplo, talvez o que se chamou de resistência pacífica, ou resistência não violenta, não teria ocorrido se um menino, um rapaz, um homem chamado Gandhi não fosse jogado para fora de um trem, por causa da cor da sua pele. Talvez a segregação racial nos Estados Unidos não teria acontecido se não tivesse a ideia de não permitir que uma pessoa da cor A, ou B ou C assentasse nessa cadeira do ônibus. Tem hora que uma crise de perder pode ser a grande oportunidade para uma causa maior, para se ganhar um projeto muito mais robusto. Nem sempre perder é perder, nem sempre ganhar é ganhar. Há tempo de ganhar, há tempo de perder. O par seguinte representa as várias atividades dos homens. Olha o versículo 7a comigo. Tempo de rasgar e tempo de coser. Rasgar as vestes em ocasiões de luto. E tem hora que você precisa pegar a agulha e a linha para costurar algumas fissuras que aconteceram nos seus relacionamentos pessoais e interpessoais. Mas mais, há tempo de estar calado e tempo de falar. Tem hora que o silêncio é de ouro. Mas tem hora que não falar é uma omissão criminosa. Tem silêncio que é um pecado grave. Você ficar calado diante da injustiça. Por isso a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O silêncio é muito bom. Via de regra melhor que a conversa. Mais eloquente do que o discurso. Mas chega uma hora que ficar calado pode ser uma omissão terrível. Então há tempo de falar e tempo de ficar calado. É preciso saber, ter o discernimento para saber que horas você vai fazer cada coisa. Muito bem. E ele termina esta análise dizendo assim, versículo 8, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Tem hora que você precisa amar, tem hora não, sempre, amar o bem e aborrecer o mal. Nós vivemos numa sociedade que parece que está proibindo você de aborrecer o mal. Você tem que engolir o mal. Você tem que aceitar o mal. Você tem até que abraçar o mal como se bem fosse.
E o texto está mostrando para nós que tem tempo de amar, mas tem tempo de aborrecer. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas você deve amar seu próximo. Tem tempo de paz e tem tempo de guerra. E nós devemos ter uma guerra permanente contra o mal. Mas devemos ser pacificadores e promover a paz, porque somos súditos do príncipe da paz e somos agentes da paz, mensageiros da paz e pacificadores. Vejam vocês que Salomão está tratando do equilíbrio da vida. Do equilíbrio da vida. Não pode ser só uma coisa, não pode ser só outra coisa. Quem só ama e não odeia, fica torto moralmente. É como um remédio. O remédio é droga, e droga é veneno. Por que se torna um remédio? Por causa da manipulação, do equilíbrio das drogas. O equilíbrio delas produz para você um remédio. Se não houvesse esse equilíbrio, você poderia tomar e morrer, que é veneno. É assim na vida. Bom, dito isto, agora Salomão vai nos levar para aquilo que nós chamamos de as grandes questões da vida. E a primeira coisa que ele vai mostrar para nós, os versos 9 a 15, é a eternidade como uma realidade inegável. Você está no tempo, mas você está dentro de um macro projeto maior do que o tempo, que é a eternidade. Então, primeiramente, versos 9 e 10, leia comigo aí, por gentileza, vamos juntos. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com eles afligir. O que ele está fazendo aqui? É tendo uma visão secularizada do trabalho. E quando você tem uma visão secularizada do trabalho, o que você colhe? Frustração. Trabalho é uma benção? É uma benção. Foi instituído por Deus? Foi instituído por Deus. Antes da queda, depois da queda e depois da glorificação nós vamos trabalhar. Agora, o trabalho é uma bênção de Deus, mas não um substituto de Deus. Vou repetir essa frase. O trabalho é uma bênção de Deus, mas não um substituto de Deus. Quem buscar propósito da vida só no trabalho, se frustra. Profundamente. É isso que ele está tratando aqui. Segundo, a visão teocêntrica da vida traz esperança. Você pode ler o verso 11, a parte A comigo? Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tudo Deus fez formoso, ao complemento, no seu devido tempo. Fora do devido tempo, parece que não é formoso. Agora você geme, reclama, esperneia, por exemplo. Está lá no livro de Gênesis, que com a providência carrancuda de Deus na vida de Jacó, o filho querido dele desaparece e as vestes do filho querido chegam na sua casa ensanguentadas. Qual a conclusão óbvia que um pai chega numa hora dessa? Bom, morreu vitimado por uma besta fera do campo. Bom, ele lamenta, ele chora, lamenta e chora. Aí passaram-se 13 anos, mais 7 anos, mais 2 anos, 22 anos. Quando a fome assola o mundo e chega em Canaã. Aí ele manda para lá os seus filhos para o Egito, que é o celeiro do mundo, às margens do Nilo. E aí um filho tem que ficar para trás, porque o chefe lá do Egito diz, olha, vai ficar um aqui. E vocês só voltem aqui
com o irmão mais novo de vocês. Como é que chamava o irmão mais novo de José? Benjamim. Aí comeram tudo que tinham de comprado no Egito, aí acabou a despensa ficou vazia, e não tem mais comida, e em Canaã não tem comida, só tem comida no Egito. E aí o Jacó falou, não, meu filho não vai, o Benjamim não vai, o outro já ficou lá, o Simeão já ficou lá, de jeito nenhum. E aí começa a murmurar, começa a reclamar, todas essas coisas me sobrevêm. Quando a coisa apertou mesmo, o Judá, que passa a ser o líder da família, disse, olha pai, tem uma coisa, ou vai ou não vai. Que se o Benjamim não for com a gente, não adianta nem sair daqui, o cara não vai nem receber a gente. E tem uma coisa, se o Benjamim não for, vai todo mundo morrer de fome. O Jacó está lamentando. Por que ele está lamentando? Porque ele não consegue alcançar o que de fato está acontecendo. Ele não enxerga na curva, ele não enxerga no escuro. Aquilo que ele está lamentando deveria ser o motivo da sua maior exultação. Então o que o texto está dizendo para nós? Versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. No seu devido tempo. Então calma um pouquinho, você está murmurando agora, chorando agora. De repente aquilo que você pensa que é a sua maior tragédia vai ser a razão da sua maior alegria. Às vezes o filho que está dando mais trabalho para você vai ser levantado por Deus para ser uma grande bênção no mundo. Terceiro, a visão da eternidade dá sentido à vida. Versículo 11, prosseguindo na leitura, e eu prossigo aqui. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Deus pôs o que no coração do homem? Eternidade. O que significa isso? Significa que as coisas do tempo, por melhores que sejam, entre o berço e a sepultura, entre o nascer e o morrer, não são suficientes para dar pleno sentido à sua vida. E Salomão mesmo ilustrou isso no capítulo 2, versos de 1 a 11, quando ele vai buscar o sentido da vida e a felicidade, onde? Nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, na música, no sexo, na fama. E em todas essas aventuras, o que ele colheu? Frustração. Não passou de bolha de sabão, de neblina, de nada, menos do que nada. Então, o fato de Deus ter colocado a eternidade no nosso coração significa que você e eu somos diferentes dos animais. Nós vamos ver daqui a pouquinho na sequência do texto. Os animais não aspiram o eterno. Eles não têm, como você e eu, uma alma imortal. Eles não têm uma relação de devoção e adoração com o Criador. Eles só são criaturas de Deus, mas jamais foram feitos filhos de Deus. E significa aquilo que Agostinho colocou na sua obra Confissões, que Deus nos fez para Ele, e a nossa alma só vai ter pouso seguro quando nós nos voltarmos para Ele. Se você perguntar ao homem mais rico do mundo, se o dinheiro dele o faz feliz, plenamente feliz, ele vai dizer não. Porque coisas não preenchem esse vazio, está dentro do seu coração, com o formato de Deus, porque só Deus é eterno, e Deus pôs a eternidade no nosso coração, portanto só Deus satisfaz a nossa alma. Quarto lugar, a vida humana pode ser prazerosa no presente. Leia o verso 12 e 13 comigo, por favor, vamos juntos? Sei que nada é melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus, que possa o homem comer,
beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Preste atenção, o bem do seu trabalho, não é o bem do roubo, não é o bem da corrupção, não é o bem do dinheiro mal adquirido, da ilicitude, da ilegalidade, da imoralidade. Goza o bem do seu trabalho. Então a riqueza, que é fruto da bênção de Deus, o pastor Eval pregou isso aqui hoje, a bênção do Senhor enriquece. Agora, a riqueza que é mal adquirida, e a Bíblia condena essa riqueza, de gente que constrói a sua casa com sangue, de gente que constrói a sua fortuna corrompendo, sendo corrompido, e oprimindo, e saqueando o erário, ou saqueando os bens do próximo. Essa riqueza é maldita. Na linguagem de Tiago, é combustível que vai destruir a própria pessoa. Mas o que ele está dizendo para nós é que a vida não é um funeral, é uma festa. E que você é sábio se ao receber de Deus prosperidade, você saber usufruir essa prosperidade. Porque há pessoas, pegando carona de novo com o Arival aqui, que querem usufruir o que não tem. Aí sim encrencam com dívidas. E há pessoas que têm e não usufruem. E presta atenção nisso. Tem hora certa para usufruir. Tem gente que não usufrui enquanto pode. Aí chega uma fase da vida que a pessoa não pode usufruir mais. Ela não pode viajar mais. Ela não pode caminhar sozinha mais. E aí não adianta mais também. Então, é sábio, é sensato você desfrutar daquilo que Deus lhe deu. Eu não estou dizendo esbanjar. Eu não estou dizendo ser perdulário. Eu não estou dizendo que você agora vai sair por aí fazendo farra. Eu não estou dizendo que tudo que Deus lhe deu é para você e só para você. Porque a Bíblia diz que você precisa ter prioridades na gestão dessas riquezas. Primeiro, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo, cuidando da sua família. Terceiro, cuidando dos domésticos da fé. Quarto, cuidando de todos os homens. Quinto, até de seus inimigos. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Os reformadores tinham uma frase muito bonita, que dizia o seguinte: o mistério do pobre e o ministério do rico. Deus faz o pobre, Deus faz o rico. Por que Deus dá mais para um? Não é para ele reter com usura, mas é para ele distribuir com generosidade. Dentro desta distribuição de generosidade, Salomão está dizendo: usufrua, desfrute. E a Bíblia é tão sábia quanto a isso, que a Bíblia proíbe até você atar a boca do boi que debulha. Até o animal irracional, quando trabalha, precisa usufruir o fruto do seu trabalho. Pegar a ideia lá da fazenda, o vaqueiro que tira o leite da vaca e manda para o laticínio. O leite não é dele, a vaca não é dele, mas o fazendeiro não pode proibir esse vaqueiro de usufruir o leite que ele tira para o seu dono, para ele mesmo usufruir. A Bíblia diz isso. Então, se Deus nos dá fartura, é para nós usufruirmos, é para nós distribuirmos com generosidade. E a Bíblia promete: se você semear, Deus multiplica a sua sementeira. Porque a semente que produz não é a que você come, é a que você semeia. Pois bem, vamos olhar ainda que a vida humana está sob o controle divino. A vida humana está sob o controle divino. Olha comigo o verso 14. Você leia o 14 comigo? Vamos juntos? Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe poderá acrescentar e nada lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Então, as ações de Deus aqui são, primeiramente, permanentes, durará eternamente. Elas são perfeitas em si mesmas, nada pode acrescentar, nada tirar. E elas são propositais. Isso faz Deus
para que os homens temam diante dele. Fechando esse ponto aqui, Deus está no controle do ciclo da vida. Verso 15, vamos juntos? O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Agora vamos entender isso aqui. A primeira frase do texto cairia dentro da filosofia cíclica da história dos gregos, o que nós não cremos. Nós não cremos na visão cíclica da história dos gregos. Qual é a nossa visão cristã? A nossa visão cristã é que a história é teleológica. O que significa isso? Telos no grego é fim. Ou seja, a história caminha para um telos, para um fim, para um propósito, para uma consumação. E a consumação da história é a vitória de Deus e do seu povo. Mas ele corrige essa visão no finalzinho do versículo 15, quando diz: Deus fará renovar-se o que se passou. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus entra na história, que Deus interfere na história, que Deus muda os rumos da história que o homem pensa que está no controle. Exemplo. Pega o livro de Esther. Nós estamos falando agora do reinado de Xerxes I, ou Assuero, que governou de 486 a 465 a.C. No governo de Xerxes I, por influência de um homem chamado Amã, há um decreto assinado pelo rei Xerxes I para se matar todos os judeus de todas as 127 províncias de Israel. Bom, o destino está lavrado. A lei dos medos e dos persas não muda, nem o rei pode mudar. A lei é maior que o rei. Bom, então não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Aí Deus entra na história. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que a última palavra não é do homem. A última palavra não é do médico, a última palavra não é da medicina, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é do rei, a última palavra não é do soberano, não é da corte A, da corte B, da corte C. A última palavra é de Deus. E Deus entra na história, reverte o quadro. Os judeus não só são poupados, mas recebem benesses por causa disso. Porque aquilo que o homem pensa que é o fim, para Deus pode ser o começo de uma nova história. Ele é o Deus da providência. Bom, vamos ao último ponto para encerrar. O julgamento de Deus, uma certeza inequívoca dos versos 16 ao 22. Primeira coisa que ele declara aqui é triste demais para nós. A injustiça desenfreada no mundo é um fato. Verso 16, leia comigo, por favor. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Meus irmãos, não é complicado isso aqui não. Eu leio isso aqui, parece que eu estou lendo Folha de São Paulo, Estadão. Que coisa impressionante. Debaixo do sol, no lugar do juízo, reinava a maldade. Quem está vestido de toga para ser guardião da lei, defensor da justiça, às vezes é a própria injustiça encarnada. E ele diz, e no lugar da justiça, maldade ainda, ou seja, potencializa a injustiça. A justiça em grau superlativo. De quem você esperava o quê? A prática da justiça. Isso é novo? Não. Isso é antigo. Lá no Salmo 82, aliás, é um salmo que vale a pena você ler com muita calma depois. Deus está se apresentando como juiz, que está presente nas cortes, na hora do julgamento, e diz, eu estou aqui, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. E Deus diz mais. Deus diz que esses juízes tomaram um partido. Você sabe que um juiz não tem partido. Qual o símbolo da justiça? É uma mulher vendada com a balança na mão. E por que essa mulher está vendada, símbolo da justiça?
Porque o juiz não julga de acordo com a capa do processo, mas pelos autos do processo. Então Deus viu lá que os juízes tinham tomado partido. E que partido os juízes tinham tomado? O partido dos ímpios, o partido da injustiça. De tal maneira que o inocente sai do tribunal culpado e o culpado sai como inocente. O bandido é herói, o herói é vilão. Eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil, mas o texto está dizendo isso. Segundo lugar, o julgamento de Deus é inevitável. Versículo 17. Então disse comigo, aí ele está trazendo a coisa para ele. É uma convicção pessoal. Disse então comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito, para toda obra. Sabe o que ele está dizendo? Os tribunais podem cometer injustiça, e cometem. Mas haverá um juízo, haverá um juiz, haverá um julgamento justo. Para quem? Para quem? Para o justo e para o perverso. Nesse tribunal não tem como corromper o juiz com dinheiro. Nesse tribunal não tem jeitinho para escapar da lei. Nesse tribunal a justiça não será torcida. Esse tribunal já está estabelecido, o juiz já está escalado e o critério já está estabelecido, é com justiça. Terceiro, a morte é certa. Versículos 18 a 21. E eu preciso que você leia comigo, porque esse texto é muito completo, muito complexo, e alguém pode chegar a uma conclusão errada acerca dele. Então vamos ler juntos? 18 a 21, comigo. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Quando você lê isso aqui, você fala, isso é heresia, né? O homem não morre como morre o animal. Se você ler lá em Gênesis, Deus criou no 6º dia os animais. De que matéria-prima? Do pó da terra. O que Deus criou mais no 6º dia? O homem. E que matéria-prima? Pó da terra. E qual foi a sentença de Deus para o homem? Depois do pecado, Gênesis 3,19. Tu és pó, e ao pó tornarás. Um animal morre, foi feito pó, volta ao pó. O que ele está dizendo aqui, que do ponto de vista humano, só humano, físico, não há vantagem entre um homem e um gato, um pet. Tanto o homem quanto o gato têm fôlego de vida. E tanto o homem quanto o gato foram feitos do pó. E tanto o homem quanto o gato, quando morrem, voltam para o pó. Nesse aspecto humano, simplesmente humano, terreno, temporal, não há vantagem entre um e outro. Ambos morrem, ambos são feitos pó, ambos voltam para o pó. Está falando do ponto de vista humano. Nesse mesmo livro, capítulo 12, versículo 7, ele vai trazer a teologia completa. Porque sem essa correção, a gente poderia chegar a uma conclusão que o homem é só matéria, e aí os existencialistas estavam, certo, morreu, acabou, não tem mais nada. Então, é a ideia dos epicureus, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Mas olha o versículo 7, 12, 7, leia comigo. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então Deus fez 3 seres,
Deus criou anjos, Deus criou homens, entenda que homem e mulher, e Deus criou animais, animais voláteis, animais terrestres e animais aquáticos. Os anjos são espírito e não têm corpo, eles não morrem. Não tem funeral de anjo, nem cemitério de anjo. Os animais só têm corpo e não têm alma, eles morrem e acabou. Os homens têm corpo e têm alma. Deus criou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Como nós somos dicotomistas, para nós corpo e alma são correspondentes, então quando o homem morre, o corpo que foi feito pó é pó, volta ao pó, o espírito volta para Deus que o deu. Então nós não somos igual aos animais, só o somos do ponto de vista físico, material. Agora, no dia da ressurreição, só pó de gente ressuscita. Pó de cachorro, pó de gato, pó de papagaio, pó de peixe, não vai levantar da sepultura. Bom, dito isto, vamos então à conclusão do texto. Versículo 22, volta lá para o capítulo 3, versículo 22. Leia comigo, por favor. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? O que ele está dizendo? A vida é bela. A vida é bela e deve ser recebida como um presente de Deus, e é legítimo você desfrutar do seu trabalho enquanto aqui você viver. Então viva a vida. Não murmure, não reclame, não lamente. Se você não está entendendo o que está acontecendo, é porque não chegou o fim ainda. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus nos abençoe e Deus nos edifique com esta palavra desta manhã. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fique em pé. Vamos orar. Receba, Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra, pela riqueza dela, pela instrução dela, pelas lições que ela nos traz. E edifica o Teu povo e fortalece a fé do Teu povo para vivermos uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Oramos com gratidão neste nome que é sobre todo nome, a razão da nossa vida e da nossa alegria, Jesus nosso Senhor. Amém. Pode assentar, daqui a pouquinho, culto das 11 horas.